Os judeus, Jorge, são reencarnacionistas? Boa parte deles, sim. Existe dentro do judaísmo uma corrente cada vez maior, uma corrente cada vez mais estudada, que é a corrente ligada à Cabala. A Cabala é o conhecimento oculto do judaísmo. Nem todo judeu obrigatoriamente estuda a Cabala, mas todo aquele que estuda a Cabala lida de cara, logo de entrada, com o conceito da reencarnação. Cada vez mais a Cabala se torna conhecida. Na época de Jesus, ela não era tão difundida assim. Havia muitas pessoas que conheciam a Cabala. E o Rabino Akiva foi um dos grandes mestres da Cabala. E quando ele percebeu que o Império Romano estava tomando Jerusalém e estava oprimindo o conhecimento judaico, ele pegou os últimos dos seus discípulos. Segundo a tradição judaica, ele tinha 24 mil alunos. 24 mil. E sobraram só 9. Como é que faz 9? Assim. Sobraram 9 dos 24 mil, quando houve a guerra entre o Império Romano e Israel, nos anos 68 a 70, 9 sobraram. Chamou os 9 e disse: se vocês não botarem no papel o que vocês sabem, nós vamos desaparecer. E ele designou Rabi Shimon Bar Yochai, que era um deles, disse: Shimon, você vai colocar no papel. E Shimon, então, coloca todo o conhecimento da Cabala no papel. Ele vai criar uma obra chamada Zohar, que tem 22 volumes, que tem todo o conhecimento da Cabala. Aí você me pergunta, o que tem lá dentro? Lá diz que que Deus é um só, que a alma é imortal, sobrevive à morte, garante a sua imortalidade. No mundo espiritual, ela continua tendo a sua individualidade, ela progride no mundo espiritual, ela refaz os seus conceitos, ela precisa reencarnar para evoluir, ela retoma, ela faz um planejamento reencarnatório, ela volta para uma nova existência. As provas da vida são decorrência do passado e a grande chave está no autoconhecimento, na autotransformação, na vivência do amor e da sabedoria para alcançar a plenitude da vida. Muito parecido com o espiritismo em termos de conceito. É verdade. Mas a Cabala não era conhecida de muitos. Rabi Shimon Bar Yochai escreve essa obra e essa obra acaba ficando por muito tempo perdida. Ela é reencontrada depois, na Idade Média, e aí começa uma difusão muito mais efetiva da Cabala. E aí eu quero contar a parte mais interessante de tudo isso. Na introdução do Zohar, na introdução dele, Rabi Shimon Bar Yochai escreveu: o conteúdo da Cabala será esquecido pelo mundo. A humanidade vai esquecer tudo isso. Mas, no século XIX, na década de 1840, as verdades espirituais voltarão ao mundo e o conhecimento da Cabala vai ser progressivamente conhecido pela humanidade inteira. Na década de 1840, no ano de 1848, é quando acontecem os fenômenos de Hydesville e retoma o processo da discussão sobre a espiritualidade. E a Cabala progressivamente seria conhecida pela humanidade como um todo. Então, a partir desta leitura que a gente está vendo, a Cabala ela vai cada vez mais sendo difundida dentro das sinagogas. Hoje, é até difícil achar um judeu que não tenha estudado Cabala. Mas, se você recuar no tempo, é um número menor. E aí, quanto mais eles estudam, e outros que não são judeus conhecem, mais a reencarnação e esses princípios tão próximos do espiritismo também se fazem conhecidos fora do ambiente espírita.